Shalom Aleichem. Então, nessa semana nós temos duas parshiot, uma semana em que se leem duas porções da Torá nas sinagogas fora de Israel. E, no caso, eu vou fazer a abordagem só sobre o começo da primeira. Por quê? Porque é um assunto muito importante que as pessoas, às vezes as pessoas por aqui, não sabem, né, pela falta do contato com pessoas que ensinam Torá e às vezes ficam faltos de bastante conhecimento. Então eu quero aproveitar o ensejo aqui e também tentar abordar até alguma halachot especial, desculpe o barulho. Nós temos aqui as leis, né? Nós temos, primeiro vamos falar sobre os termos hebraicos. Nós temos a palavra mitzvah. Todo mundo sabe, mitzvah vem do verbo sivá. Sivá significa ordenar. Em hebraico a gente fala os verbos na terceira pessoa do singular e não como no Brasil, com o infinitivo. Praticamente o infinitivo no hebraico, ele é usado a letra lamed antes. É a mesma coisa como no árabe. A única diferença é que o árabe usa dois L's antes, dois lameds. Então, por exemplo, la asot, asot é o verbo, o lamed é como para fazer. E no árabe clássico, claro, leila amil, amil é o verbo, leila amil, que é exatamente isso, né? Então, vamos esclarecer os termos, porque são termos que em português é muito comum as pessoas se confundirem. Com vossa licença, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bidvaro. Eu vou procurar colocar uma coisa aqui para não fazer tanto barulho. Então, nós temos a palavra mitzvah, já falamos sobre ela, mandamento. Nós temos o termo din. Din é um termo muito difícil de ser explicado em língua portuguesa. Aliás, esse termo din é tanto em hebraico, como em aramaico, como em árabe. Apesar que no aramaico eles sempre acrescentam um aleph no final, mas esse aleph geralmente ele vem como artigo. O re no começo da palavra em hebraico, o al no começo da palavra em árabe, e no aramaico e no assírio é o contrário. O aleph vem depois. Alguns lugares pronunciam o aleph como o, esse aleph, e outros lugares pronunciam como a. Acho que já falei sobre esse assunto, tratando de questões de línguas semíticas. E aí nós temos o termo din. Din é uma palavra bem complexa, como eu expliquei há pouco. E aí nós temos aquele tipo de palavra que vai se aplicar a diversos tipos de mitzvot. E nós temos dinim de uma mitzvah. No caso, nós temos dinim de tefilim, temos dinim de tzitzit, temos dinim de escrita de Torá. Mas aí tem a palavra também abrangente, quando se ocupa de todo um assunto de determinado mandamento. Como, por exemplo, nós temos din tumat nevelá. O que é nevelá? Primeiro vamos esclarecer o que é tumá. Din tumat nevelá é a lei da impureza de nevelá. Aqui dá para traduzir essa palavra como lei.
No tanto que Dayan é o termo aplicado a um juiz rabínico. Din Tumat Nevelá. Nevelá seria o quê, então? Nevelá é o animal que foi morto, foi abatido, mas ele pode ter sido abatido ou por uma pessoa que não é apto para aquele trabalho, ele não aprendeu as leis. Então, no caso, a carne já é considerada nevelá, mesmo que ele tenha feito tudo certo, a gente considera que é nevelá. E apesar de que alguns rabinos no passado disseram que se alguém estiver ao lado e viu tudo desde o começo, observou e viu que não houve nenhum erro, então, em determinados casos de falta de meios pecuniários na comunidade, permitiriam uma carne assim. Alguns rabinos da época do passado, bem remoto. Pois bem, deixamos esse assunto de lado, porque o assunto aqui não é shechita. Simplesmente, nevelá está conectado a shechita. Se a shechita foi feita de forma errada, então também é nevelá. E aí nós temos a palavra terefá. Terefá é o quê? Terefá é o animal que foi encontrado morto. O animal que foi encontrado morto, nem sempre ele precisa ser encontrado morto. Um animal que foi feito o abate, e dentro dele já havia algum orifício no pulmão, por exemplo. Há vários casos, então isso não é o único, estou trazendo só um exemplo. Ou alguma coisa assim. Ou uma ave que tiver uma perfuração como se chama em português? Na moela, daquela membrana interna da moela, amarela, e aquele orifício chegou a fazer um orifício na pele branca que fica embaixo, não? Então ela também é terefá. Ou seja, todo o caso que poderia levar à morte do animal ou da ave é considerado terefá, é considerado como se já estivesse morto. E nesse caso, nós temos uma diferença, que é uma diferença muito importante, que se trata de quê? De que quando é nevelá, quando foi o abate que não foi correto, quando foi o abate que foi feito por uma pessoa que não é apta para isso, então se alguém levantar aquele animal do lugar, ele está com tumat nevelá, ele está impuro por nevelá. Depois dessas halachot aqui nós temos din tumat sheretz. Sheretz são 8 tipos de sheretzim que nós temos, e tem discussão grande entre Rav Saadia Gaon, que é do século VIII, com Rashi, que é depois do ano 1000, que ele nasceu. E segundo o Rav Saadia Gaon, que é diretamente dos Amoraim babilônios, ele enumera alguns tipos de animais que a maioria deles não existe no Brasil. São répteis, ou rato, por exemplo. E, por fim, nós não vamos entrar no assunto no livro que eu estou escrevendo, no livro que eu escrevi, aliás. Eu já escrevi, só falta publicar. Não vou publicar antes de escrever o segundo livro, que no primeiro eu cito muitos rabinos, e o segundo livro eu trago a biografia ou biografia parcial desses rabinos todos que eu citei, de cada um deles. E lá no final do livro, assim como um brinde para as pessoas, eu trago essa discussão de Rashi e Rav Saadia Gaon com fotos, para as pessoas conhecerem, saberem do que se trata. E quem toca um animalzinho desses, esses répteis ou rato, a pele deles não é considerada pele. Então, a pessoa recebe impureza ao tocar. Depois tem din tumat shechvat zera, a lei de impureza por ejaculação.
E Avodah Metamea Kasheretz, um ídolo pagão, ele impurifica como se fosse um sheretz. Só que isso é por decreto rabínico, simplesmente. Não é? É como aquele caso, os Hachamim, no Talmud, determinaram que as mulheres não judias sejam nidá. Elas não têm nidá, não tem como você dar nidá para uma goiá, porque a goiá ela não é judia, ela não foi ordenada com Torá. Então, nós não temos como aplicar essas leis para uma pessoa que não é judia. Portanto, só uma pequena pausa aqui, com licença. Osher, תדליק את האור בבקשה. תודה. ואז, desculpem, eu estava falando com minha filha aqui, aí eu já continuei falando hebraico com vocês também, me desculpem. Então, por que eu quis abordar esse tema? Primeiro, porque todas essas leis relacionadas a Tum'ah, que é a impureza, não é a palavra sujo, não é impuro no sentido de sujo, é algo que alguns rabinos dizem que é espiritual, mas o próprio Rabbi Moshe ben Maimon diz que não, é determinação do escrito, é porque o escrito da Torá decidiu, não é que isso existe na realidade, mas já que a Torá decidiu, nós temos que agir assim. Da mesma forma, com respeito a Goiá, como eu falei antes, que apesar de que ela não tem nidá, nós temos que agir como se ela fosse nidá, sempre. E nós temos essa questão aqui da palavra din, e nós temos a palavra hok. Né? Lembrando que em árabe é interessante, porque no árabe a palavra haq significa verdade. Em hebraico, hok não tem nada a ver com isso. Hok são leis determinadas, não é todo mandamento, não é todo pormenor de um mandamento que pode ser chamado de hok. Hok são aqueles mandamentos que você não vê sentido, não é racional, perde toda a racionalidade. Então, quando nós falamos aqui de Tum'ah, nós temos, por exemplo, o terefá, um animal que morreu por si, não impurifica. Se você levantar do lugar, ele não impurifica. Mas, se foi um abate errôneo, sim, ele causa impurificação. Se há um morto, eu já citei isso aqui, mas eu vou citar novamente para que as pessoas que talvez não hajam visto os vídeos que eu já abordei esses temas, que aprendam um pouco mais. Se uma pessoa está impura por tocar um morto, quem essa pessoa tocar ficará impuro também. Se essa pessoa entrou numa casa onde havia um morto, ele já fica impuro. Se eu tiver algum alimento ali naquela casa, também fica impuro. Mas se esse alimento estiver dentro de um vaso que tenha pescoço, e esse vaso com pescoço haja um fio vermelho em volta do pescoço, tudo que estiver dentro fica puro. Tem lógica? Não tem lógica nenhuma. Então, vocês já devem ter ouvido falar de alguns Kohanim que saem de Israel para viagem aérea para outros países e colocam se vestem todos com um saco. Eu não sei de onde eles tiraram isso, que um saco vai proteger de impureza, né? Mas entre esses grupos racídicos existem muitas ideias estranhas. Existem pessoas que eu já vi que conversam com pedras, pessoas que conversam com árvores. Então tem muita coisa interessante. Mas o motivo é o seguinte: se você passar por cima de um cemitério ou de um túmulo, lógico, o túmulo de um judeu, o túmulo de um goi não vai transmitir impureza porque ele não está ordenado com essas coisas. Então, se uma pessoa tocou o corpo de um goi morto, aquilo não transmite impureza nenhuma.
é como tocar o corpo de um animal, por qualquer que foi morto, né? Desde que seja terefá, ou que seja um animal que não é apto para alimentação, né? Então, nesses casos, não há como transmitir impureza. Mas se a pessoa passou, por acaso, por cima de um túmulo de um judeu, ou de um cemitério judaico, se ele passou, ele pode ficar impuro, sim. Só que no caso, tem o solo do avião. Não tem motivo para essa coisa de se meter dentro de um saco, não existe motivo nenhum para isso. Então, são coisas engraçadas que nós vemos no meio judaico, né? É bem cômico mesmo. Mas não é esse o nosso tema, só que eu estou abordando tudo, então tinha que falar sobre isso, porque por mais alto que a pessoa passe por cima de um túmulo judaico, ou de um morto, ou qualquer coisa assim, a impureza ela sobe. Então, a pessoa fica impura desde que não haja nada separando, claro. Então, se a pessoa passou sobre um teto de uma casa onde havia um morto, e nesse teto houver algum orifício, seja para passagem de ar, seja para que for, se ele passou por cima desse orifício, ele automaticamente fica impurificado. Então, são leis, como eu estava falando, que não tem lógica. Não é algo racional. E aqui nós vemos essa questão dessas impurezas todas como uma coisa que Deus simplesmente ordenou, Ele quis, Ele ordenou, Ele declarou que a pessoa fica impura e pronto. Ou as coisas, né? Qualquer coisa que você tiver no local onde houver um morto também. Mas todas essas leis, como eu falei antes, de acordo com o Rambam, pelo menos, são determinação do escrito da Torá. Só isso, nada mais que isso. E aí, entre esses hukim, plural de hukim, entre esses hukim, nós temos o começo da parasha dessa semana. Aqui está escrito o seguinte: Vayedaber Adonai el Moshe Aharon lemor. Disse Adonai para Moshe e para Aharon, dizendo: Zot hukat haTorah. Esse é o huk da Torá. É uma hukah, huk. Asher Sivá Adonai lemor. Que Deus ordenou, dizendo: Daber el Bnei Israel, Veikhu elecha fará adumá, temimá, asher bahmum, asher lo ala aleha ol. Vocês peguem uma vaca vermelha pura, quer dizer que no máximo se ela pode ter 3 pelos de outra cor, mas passou disso, ela já não pode ser tudo mais como vaca vermelha. E que não tem nenhuma mancha e que não foi usada para nenhuma carga. Nunca foi colocado algo sobre ela. Aliás, essa é uma lei para muitos sacrifícios, para os sacrifícios em geral, né? Que se você usou o animal, os rabinos da época do Talmud aprendiam como saber se esse animal já aportou alguma coisa. Então, eles eram experientes nisto. E tem que pegar essa vaca, tem que um kohen, tem que fazer o abate dela, um kohen fazer o abate dela fora da cidade. E quer dizer, tem que fazer o abate na frente de um kohen, né? Agora, se o seu abatedor tem que ser kohen, não, o escrito na Torá escrito não deixa claro. Mas o kohen vai ter que pegar com seu dedo e fazer a aspersão, aspergir
na direção do Ohel Moed. Aqui seria, no caso, o que substituía o templo lá no deserto. Então, em nossos dias, teria que ter o templo para isso. Sheva Pe'amim, 7 vezes. A aspersão era feita assim, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quem já estudou as leis de questões do Beit HaMikdash sabe bem como isso funciona. Sobre os defeitos dos Kohanim, que proíbe trabalhar no Beit HaMikdash e tudo mais. Bom, voltando ao nosso assunto, depois esse Kohen, ele vai ter que lavar a sua roupa em água, quer dizer, vai ter que purificar as suas roupas, vai ter que se purificar também em água. E depois, só depois é que ele pode vir a entrar na cidade. E o Kohen vai ficar impuro até o anoitecer. Depois que ele fez tevilá, né? Lavar aqui o corpo em água, a sua carne em água, quer dizer que é tevilá, não é que ele está tomando banho, não. Uma vez uma pessoa veio me dizer que se ele tomar um banho, derramou a quantidade de água de um amigo em cima dele, ele está purificado. Não, isso não existe. Então, existem diversos graus de impureza. Algumas tem que fazer só tevilá mesmo, e a tevilá já vai purificar, né? Esse caso aqui, por exemplo. E outros casos nós temos de que a pessoa precisa esperar fazer tevilá no 7º dia, e quando der o 8º dia, aí ele está puro, que é a saída das estrelas, né, do 8º dia. E tem a Adinidá, que ela só pode fazer a tevilá dela no 8º dia, quer dizer, à noite do dia 8º, que é depois dos 7. Ela não pode fazer a tevilá de dia, se ela fizer no dia 7º de dia, não vai adiantar nada, diferente do outro caso. E nós temos também o caso de Tum'at Met, que é a maior de todas, né? Muito pesada, né? E essa para a pessoa se purificar dela, precisa da aspersão da cinza da vaca vermelha. Aí ela tem uma mistura aqui com algumas coisas, como vocês podem ver, lendo o capítulo. Então eu vou deixar isso para vocês, também porque hoje não pude gravar mais cedo, tive que sair, estive o dia todo fora, e para preparativos para o Shabbat. E aqui o sol já estava bem baixo, dá para ver ainda nos prédios, mas daqui a pouco já entra o Shabbat e ficou um pouquinho complicado, eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais tarde. Então, uma pessoa que estiver purificada, uma pessoa que estiver pura, vai pegar dessa cinza, misturado com algumas coisas aqui que foram colocadas nela, e também com água de uma fonte natural, e ele vai fazer a aspersão sobre a pessoa que estiver impura por morto. Interessante é que as pessoas imediatamente ficam puras. As pessoas que houverem tocado morto, ou estiveram no mesmo recinto onde estavam mortos, ficam imediatamente puras, né? Terrorim, não é a palavra pura no sentido de pureza em português, é uma palavra um pouco diferente, é complicado de explicar mesmo. Mas também a determinação da Torá, como a gente já aprendeu. Tahor também são determinações do escrito, não é que isso na realidade exista. E isso vai se chamar Menidá. Menidá é essa cinza misturada com água, misturada com certas ervas, misturada com certos vegetais, e a aspersão faz com que as pessoas que recebem se tornem puras, terrorim.
Só que o interessante aqui é que precisa uma pessoa estar pura para fazer essa expressão. Se não for uma pessoa pura, não funciona. E outra coisa mais interessante ainda, e aqui talvez eu já encurte e termine o vídeo, né? Uma coisa mais interessante ainda é que a pessoa pura que fez o que precisava fazer para purificar os outros, ele mesmo se torna impuro. Ele não fez nada, só aspergiu, mas ele ficou impuro. E toda vez que uma pessoa fizer a aspersão sobre as pessoas, sobre uma pessoa, sobre quem quer que seja, para purificar, então, nesse caso, a pessoa que fez essa aspersão, fez essa ação, ela automaticamente se torna impura. E aí nós temos uma discussão na Gemara, uma discussão muito complexa. Eu falei que ia encurtar e estou aumentando. Mas a discussão é muito complexa e tem até uma responsa de um rabino conhecido como Sha'agat Aryeh. Se não me engano, é um rabino polonês. Um grande rabino, um raciocínio incrível. Eu admirei muito os escritos dele. E ele escreve sobre a questão da discussão na Gemara. A Gemara discute sobre Tum'ah. Tum'ah hutra b'tzibur ou hudaha b'tzibur. Ela foi permitida, porque no caso que nós tenhamos agora o Beit HaMikdash, nós vamos precisar que as pessoas estejam purificadas. Nós vamos precisar que os Kohanim sejam purificados para trabalhar no Beit HaMikdash. Só que não tem quem possa fazer essa purificação. Talvez, se alguma pessoa que se converteu não tocou a mão de ninguém, talvez fazendo um processo assim, talvez sim consiga uma pessoa pura que possa purificar os demais. Eu não me lembro se um ger pode fazer esse trabalho de aspersão, mas se puder, então o assunto já fica mais simplificado. Mas supondo-se que não haja ninguém purificado, ninguém. Isso quer dizer que então não tem ninguém impuro também. Porque se não tem ninguém puro, não tem ninguém impuro. É aquela questão, por que existe noite? Noite existe porque existe dia. Como vocês estão vendo, a imagem aqui da gravação está esquisita, está estranha novamente. Começou no meio, de vez em quando passa. Eu não sei o que acontece. E se alguém souber o motivo disto, por favor, que me diga. Então, se não há ninguém puro, então também não há ninguém impuro. Então isso quer dizer o quê? Tomar hidehuyab tzibur. A gente empurrou de lado porque não tem como, não tem como fazer alguma coisa, porque está todo mundo na mesma situação, e aí todo mundo pode ser considerado puro porque não tem ninguém puro. Ou, é a questão que a gente falou antes, porque existe o negativo, porque existe o positivo. Se não existisse o positivo, o negativo também não existiria, estaria anulado. A única coisa única de verdade é o Criador. Me desculpem, a única coisa não, o único, né? Porque ele não é coisa. Desculpe o jeito de falar. A língua portuguesa às vezes tem seus obstáculos, suas armadilhas. A gente tem que ter muito cuidado. Pois bem, e se ela for Hutra Betsibur, se ela for permissiva no povo, no caso as pessoas ficam todas impurificadas, então nós dizemos que, já que é assim, então está permitido fazer tudo o que precisa para o Beit HaMikdash nessa mesma situação, até que o assunto possa ser resolvido. Então, o Sha'agat Aryeh, ele pega essa discussão e ele faz num sistema bem rabínico europeu, uma coisa que se chama pilpul entre os rabinos europeus, principalmente os lituanos.
E uma coisa que os rabinos sefaraditas, até do passado, não gostavam do sistema, desse sistema de uso dessa forma. E o motivo é porque, às vezes, a pessoa acaba chegando a fazer comparações, e essas comparações não são exatas, né? Porque, então, ele traz diversos casos, diversas comparações, com o caso de Hodra Batzibur e de Huyá Batzibur. Nesse caso, é importante ler lá, porque a resposta são umas 3 páginas, mais ou menos, muito grandes. E lá no finalzinho, é muito interessante, que parece que ele fez aquilo só para que as pessoas aprendam, porque ele diz, de qualquer forma, a meu ver, tudo isso que eu coloquei aqui é bom para saber, para aprender, mas não é para halakha. Então, deixa isso bem claro. Shagatarie significa o bramido do leão. Assim ele se chamou a si próprio. O primeiro livro que ele escreveu. Quer dizer, não é que ele se chamou a si próprio. Aqui o primeiro livro que ele escreveu saiu com esse nome, com esse título. E geralmente a primeira obra, a principal obra de rabinos, acabam se tornando o nome deles. Eles são chamados por esses livros. Como, por exemplo, Bet Yosef é um livro que escreveu Rabbi Yosef Karo, e é chamado Bet Yosef, sendo que é o nome do livro. E às vezes Rabbi Yosef Karo é chamado de Bet Yosef. Pois bem, aqui terminamos. Espero que haja sido bem esclarecedor o tema sobre Tum'at, Tahará, sobre o assunto da reconstrução do terceiro Mikdash, que nós esperamos que seja muito em breve, que Deus tenha piedade do nosso povo. E sobre a questão dos termos din, hok, e exatamente o que são, né? Então, eu acho que muitas pessoas, com essa abordagem, aprenderam coisas novas, também um pouco de assunto de língua semítica, que é muito importante. Toda pessoa que sabe hebraico, mas não procura aprender outras línguas semíticas, o hebraico dele sempre vai ser mais falho, mais dificultoso. Então, desejo a todos um Shabbat Shalom. Me perdoem pela imagem que está tão esquisita, mas se alguém souber realmente o motivo, que me digam. Eu queria pedir também que curtissem o vídeo se gostaram. E pode deixar também, se não gostaram, pode clicar também, não gostei, eu entendo. Isso é normal, faz parte. E também que se quiserem serem notificados para receberem os vídeos, que se afiliem, né? Se inscrevam e toquem o sininho. Aí vai chegar sempre a notificação de que saiu um vídeo novo. De novo, Shabbat Shalom, Umevorach.